Uma boa tarde a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos na Direção-Geral de Educação. Hoje vamos aqui, durante a próxima hora, falar um bocadinho da Europa. Para que serve? Porque é que lá estamos? Que interesses temos arraigados em estar nesta Europa? Que benefícios? O que é que nós contribuímos e o que é que os europeus contribuem para que nós também nos sintamos bem enquanto cidadãos desta Europa. Ontem foi o Dia da Europa, hoje estamos aqui, de alguma forma, também a celebrá-lo desta maneira muito simples. Este é um webinar que é integrado numa série de outros, que tem vindo a ser realizado pela Direção de Serviços de Projetos Educativos, não só sobre este tema específico, mas sobre alguns dos 17 domínios de cidadania e desenvolvimento que está integrado na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, que desde 2017 está nas escolas de norte a sul do país. O que é que pretendemos essencialmente? Pretendemos falar um bocadinho destes domínios. Esta questão da Europa está perfeitamente integrada naquilo que é o domínio instituições e participação democrática. Muitas das escolas do país, cerca de 250, têm clubes europeus. Todos os anos, e há muitos anos a esta parte, há concursos com estes clubes europeus, onde as escolas desenvolvem trabalho para que esta questão da cidadania europeia, da pertença à Europa, possa ser sentida pelos mais jovens. E se queremos uma escola que transforme, essa escola tem que estar claramente em linha com aquilo que são os princípios europeus e tem que estar em linha com aquilo que é preconizado também ao nível da política educativa em Portugal. Os 17 domínios da educação para a cidadania vêm desde os direitos humanos, passam pela interculturalidade, vão à saúde e à sexualidade, passam na igualdade de género, entram na segurança rodoviária, nos média, no empreendedorismo, enfim, no ambiente, no desenvolvimento sustentável. Há aqui um manancial imenso de domínios que não se conseguem concretizar de per si, individualmente, mas que são domínios todos eles interligados. Nós não conseguimos falar de instituições e participação democrática sem falar de direitos humanos, não conseguimos falar de instituições e participação democrática sem falar de interculturalidade, não conseguimos falar de instituições e participação democrática sem falar de igualdade de género e também não o conseguiremos fazer sem conseguirmos falar de segurança, defesa e paz, por exemplo, que é outro dos domínios da cidadania e desenvolvimento. Para esta tarde, temos um painel riquíssimo e tentámos, mais uma vez, trazer os jovens à liça, ou seja, ouvir a presença e a participação dos jovens em todo este processo. Como é que eles sentem também esta sua integração, como é que as escolas fazem um trabalho de aproximação entre a Europa e aqueles que estão nas escolas. E, portanto, teremos como, para começar, a representante da Comissão Europeia em Portugal, a doutora Sofia Colares Alves, depois a diretora do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors, a doutora Regina Calhas Lima, e, no final, um agrupamento de escolas da Vidigueira, que tem um clube europeu que foi premiado nesta última edição dos Clubes Europeus da Direção-Geral de Educação. Teremos a professora Carla Aleixo e as alunas Inês Ruivo e Catarina Viana, a quem eu saúdo, enfim, com particular entusiasmo, porque com certeza nos irão trazer aqui algumas das dicas fundamentais para todos os outros que estão do outro lado, uma plateia formada por professores, por assistentes sociais, por psicólogos, por técnicos de autarquia, mas também por muitos alunos, alguns deles ainda em sala de aula, uma saudação também especial para eles, na perspectiva de percebermos como é que são cativadas para esta questão da participação democrática e da participação nestes clubes europeus. Sem mais delongas, passaria a chamar a sua doutora Sofia Colares Alves. Nós vamos tratar sem os títulos e, portanto, tornam-se as questões um bocadinho mais simples. Sofia Colares Alves, formada em Direito na Universidade de Lisboa, com um mestrado em Direito Europeu do Colégio da Europa de Bruges. É desde julho de 2016 representante da Comissão Europeia em Portugal, e perguntarão a alguns de vós, e o que é isso, ser representante da Comissão Europeia em Portugal? E entre maio de 2015 e julho de 2016 foi chefe de gabinete do Presidente da Autoridade da Concorrência Portuguesa em Portugal. Enfim, o currículo é vasto, mas penso que com estas notas a Sra. Doutora Sofia Colares Alves pode, de alguma forma, falar-nos um pouco desta consciência europeia e da necessidade que temos
a ir regando cada dia mais um pouco. Faz favor. Obrigada José Carlos e obrigada à Direção-Geral de Educação pelo convite. De facto, o que é a representação da Comissão Europeia em Portugal, este nome tão longo? No fundo, nós somos a Embaixada da Comissão Europeia em Portugal, estamos sediados em Lisboa, aqui na Rua do Salitre, ao pé da Avenida da Liberdade, e somos uma equipa de cerca de 25 pessoas. E qual é o nosso trabalho? É fazer a ponte entre a Comissão e os portugueses, entre a União Europeia, muitas vezes, e os portugueses, e fazendo o quê? Explicando aquilo que se passa em Portugal, o contexto político, os chamados temas quentes a Bruxelas, para que Bruxelas, quando toma as suas decisões, também tenha em consideração o contexto nacional português, e fazemos o contrário também, explicamos a Europa, a União Europeia, aos portugueses, através de iniciativas várias que organizamos, grande público, trabalhamos muito com as escolas, que é este o nosso público de hoje, professores e alunos, através do Espaço Europa, que é no fundo o nosso espaço de atendimento ao público em geral, mas que trabalha de forma muito direta com as escolas, e também através das nossas 15 antenas locais, que são as antenas Europe Direct. Temos 15 espalhadas pelo país, incluindo nas ilhas, e se ainda não conhecem os sites, portanto, o trabalho dos Europe Direct, eu convido-vos também a procurar a Europe Direct na vossa região, podem fazê-lo através do nosso site, a representação da Comissão Europeia, e aliás no nosso site também tem todos os temas, todos os eventos que organizamos, todos os temas da atualidade. Temos também uma relação muito estreita com a imprensa, por exemplo, ontem organizámos um debate com a comissária atual, Elisa Ferreira, e 3 ex-comissários, com a RTP, foi uma emissão especial da RTP para celebrar exatamente o 9 de maio, o Dia da Europa. Portanto, é no fundo e em poucas palavras aquilo que fazemos, e se estão interessadas no nosso trabalho e em seguir-nos, façam-no através do site e naturalmente estamos presentes em todas as redes sociais. Eu gostaria de vos falar, quer dizer, nós podemos falar sobre imensos temas, porque o tema de hoje é muito transversal. Eu acho que talvez aquilo que interesse mais aos nossos ouvintes seja perceber um bocadinho o que é a União Europeia, porque é importante estarmos conscientes e informarmos sobre aquilo que as oportunidades que a União Europeia nos dá no dia a dia, e também como é que podemos participar na construção da União Europeia. Nós sabemos que nós hoje em dia somos assolados de informação e temos pouco tempo para procurar compreender melhor o mundo que nos rodeia, mas é importante fazê-lo, e é importante fazê-lo desde pequeninos. Não só, eu digo sempre, não só as pessoas interessarem-se, e sobretudo os alunos, os jovens, por aquilo que os rodeia, desde aquilo que se passa na sua escola, na sua junta de freguesia, no seu município, mas pouco a pouco ir alargando a sua área, a sua esfera de interesses e tentar perceber também o que é isto da União Europeia. E a União Europeia, de facto, celebramos ontem os 71 anos de uma declaração muito importante, um senhor que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, Robert Schuman, francês, e que foi ele que fez, no fundo, escreveu a carta constitutiva daquilo que viria a ser a Comunidade Económica do Carvão e do Aço, no fundo é a primeira pedra basilar daquilo que depois veio a ser a União Europeia. A União Europeia é algo que se constrói há 71 anos e que vamos continuar a construir no futuro. E é de facto um projeto que começou como algo muito pequenino, mas sobretudo com um objetivo, muito através da coordenação da produção do carvão e do aço, que são indústrias fundamentais, indústrias que estão na base da indústria da guerra, através da coordenação desta indústria entre os primeiros 6 países fundadores, evitar a guerra na União Europeia. E de facto temos paz na União Europeia há mais de 70 anos, é o período mais longo de paz desde sempre na Europa e, portanto, esse objetivo foi conquistado e esperemos que assim se mantenha para o futuro. Mas a União Europeia foi crescendo, foi-se alargando, foi-se estendendo. E se vocês me dissessem que há 2 anos, quando celebramos o 9 de maio, estávamos em Braga, pensava que a União Europeia e a Comissão Europeia iria coordenar a aquisição, não só o desenvolvimento, a investigação, o desenvolvimento e depois a aquisição das vacinas para todos os europeus, eu na altura pensaria que isso não poderia ser verdade. Pois foi o que aconteceu. A Comissão Europeia e a União Europeia está neste momento, juntamente com os produtores de vacinas na Europa, nós somos o maior produtor de vacinas contra a Covid-19 no mundo e somos o que mais produzimos e mais exportamos, estamos neste momento a coordenar esse fabrico, estamos neste momento a coordenar a distribuição para que todos os Estados-membros e todos os cidadãos possam ter as vacinas ao mesmo tempo.
E, portanto, para vos dizer que, de facto, nós temos vindo a alargar as zonas de ação da União Europeia e zonas como a educação, a cultura, toda a parte social, mas também, por exemplo, a saúde, são áreas que estavam cá em baixo, não são competências da União Europeia, são competências dos Estados-membros, não existe um sistema nacional europeu de saúde, existem sistemas nacionais de saúde, mesma coisa que a educação, a Comissão tem poucas e a União Europeia tem poucas competências em matéria de educação. Aqui o nosso papel é, sobretudo, coordenar o trabalho dos Estados-membros e dar-lhe ferramentas, instrumentos para que eles possam, no fundo, ter os melhores sistemas possíveis, por um lado, em cada país, e por outro lado que haja uma maior integração de toda, por exemplo, o espaço de educação europeu, entre todas as escolas da União Europeia, entre todas as universidades, que haja cada vez mais mobilidade, mais troca, mais informação, mais partilha, para que possamos todos, no fundo, sendo portugueses ou sendo alemães ou lituanos, tenhamos todos mais ou menos as mesmas oportunidades de educação e desenvolvimento do nosso espaço de cidadania. Eu não me vou alongar muito sobre o interesse ou sobre as vantagens de estarmos na União Europeia, acho que são evidentes para todos. Portugal é um país pequeno e micro à escala global, como vocês sabem, há cada vez menos fronteiras entre os Estados, não é só entre a União Europeia, também há um processo que se chama um processo de globalização que está em curso e portanto, nós para termos relevância a nível europeu, a nível internacional, é muito importante estarmos todos juntos na União Europeia e falarmos de uma só voz face a todos os outros países. Estou a falar de países enormes como a China, como a Índia, como os Estados Unidos e também como a Rússia. Portanto, de facto, Portugal só teria voz a nível internacional e quanto mais estando dentro da União Europeia, por exemplo, só tivemos acesso às vacinas da forma que tivemos, porque fazemos parte da União Europeia, mas obviamente o progresso de Portugal desde a adesão, desde há 35 anos, quer nas infraestruturas, quer nas possibilidades e oportunidades em matéria de emprego, são múltiplas e, portanto, acho que todos nós basta olhar um bocadinho com os olhos abertos quando fazemos os nossos trajetos na rua para pensarmos que Portugal saiu de facto de um país de grande pobreza, de grande analfabetismo, de grande abandono escolar e de grande deterioração do ambiente para um país que sabe agora que tem uma população muito mais educada, muito mais formada, as empresas produzem bens e serviços mais caros e por isso podem pagar melhores salários também aos seus trabalhadores, mas ainda temos uma série de coisas que ainda precisamos de fazer, apesar do país ter evoluído muito nos últimos anos. Nós temos duas transições que estão a ocorrer neste momento, a transição climática, como vocês sabem, as alterações climáticas vão ter um impacto gigantesco no nosso país e é preciso travar essas alterações climáticas e, por outro lado, temos também a transição digital, todos nós estamos a viver com ela todos os dias e temos que a integrar no nosso dia-a-dia, seja na escola, seja na relação com os nossos parceiros, os vossos parceiros de outras escolas noutros países, seja no trabalho e nas empresas, vamos ter que saber integrar o digital nas nossas vidas e não é só saber trabalhar com ferramentas digitais, é também saber que há por trás de todo um mundo que precisa de ser regulado. A internet neste momento tem muito pouca regulação, acontecem muitas coisas más na internet, desde o discurso de incitação ao ódio, discurso de discriminação, desde informação falsa que circula há anos de luz, há uma velocidade absolutamente extraordinária na internet e nós precisamos de regular aquilo que se passa na internet. E, portanto, a União Europeia também está por trás de todas estas iniciativas legislativas, é importante compreendê-las, é importante saber que é para a nossa proteção e que, no fundo, estamos a transferir o mundo real, o mundo analógico para o mundo digital, mas no mundo digital também tem que ter regras. Isto era mais ou menos o que eu vos queria dizer relativamente à União Europeia em geral. Como vocês sabem, é um mundo, eu acho que é importante é que se interessem por ele, mas acho também, sobretudo, que nós só nos podemos interessar ou só nos conseguimos interessar pela União Europeia quando nos percebemos uns aos outros.
quando temos mais empatia uns pelos outros. E por isso é que a União Europeia, muito cedo, fundou o programa Erasmus e programas de mobilidade estudantil, que depois, e vou-vos falar um bocadinho também destes programas, porque eu penso que são de maior interesse para os nossos ouvintes, mas a ideia é exatamente levar a que os portugueses saiam de Portugal, seja porque vão estudar, seja porque vão fazer uma formação, seja porque vão fazer um intercâmbio profissional, ou simplesmente porque vão viajar, que conheçam outros países e que conheçam outras pessoas de outros países e que percebam que as preocupações e as necessidades de um lituano ou de um polaco não são exatamente as nossas. E só compreendendo isso é que depois nós conseguimos perceber que quando, por exemplo, os Estados-membros se juntam no Conselho para tomar uma decisão, eles têm visões muito diferentes. E nós temos agora 27 Estados-membros com uma geografia muito alargada e, portanto, que têm uma história, têm um passado muito diferente do nosso, têm, por isso, posições, se vocês pensarem, por exemplo, na questão da migração e do acolhimento de migrantes e de refugiados, nós temos uma posição muito mais aberta em Portugal, comparada a países da Europa Central e de Leste, mas também temos que tentar perceber de onde é que eles vêm e quais são os receios que eles têm. E só assim é que conseguimos chegar ao Conselho e arranjar aqui um terreno de entendimento entre todos os Estados-membros e as posições dos Estados-membros para continuar a avançar. Por isso, o programa Erasmus, como todos os outros programas que eu vou falar, são muito importantes e eu gostaria só de deixar aqui uma mensagem hoje, é que participem, informem sobre estas oportunidades e participem, porque é muito importante vocês só conhecendo um alemão, ou um polaco, ou um lituano, é que um dia, se houver alguma desgraça na Alemanha, na Lituânia ou na Polónia, vocês vão sentir também afetos por ela e afetados por ela e por isso estarão muito mais disponíveis e serão muito mais solidários com os meios que, por exemplo, serão colocados à disposição. A mesma coisa com os incêndios em Portugal, por exemplo, em 2017. Acho que todos os estrangeiros que vieram a Portugal, que têm cá portugueses, têm cá família, todos os outros cidadãos da União Europeia, com certeza que sentiram muito mais empatia por aquilo que se estava a passar em Portugal e por isso estariam também muito mais disponíveis a ajudar, como ajudámos na altura, a combater os incêndios e depois no rescaldo dos incêndios, e se não há essa empatia, depois não há necessariamente esta solidariedade europeia que é tão importante. Falamos um bocadinho do programa Erasmus, que acho que é talvez o mais conhecido, vocês sabem que começou há 33 anos, já proporcionou a cerca de 9 milhões de cidadãos a sua participação, entre os quais 300 mil portugueses. É o mais visível que a União Europeia tem em termos de impacto na vida dos jovens, permite desenvolver uma série de ferramentas, não é só o interesse de ir conhecer uma instituição de ensino lá fora, mas é também o interesse de viver, como eu disse, noutro país e perceber, aprender línguas e perceber melhor como é que os outros pensam. A grande novidade desta nova geração de Erasmus que vai começar, eu penso que o Erasmus vai ser o novo Erasmus+, vai ser lançado, portanto vai começar todo um novo programa e vai ser lançado em junho em Vila Nova, em Viana do Castelo, e tem uma grande novidade, é que os estudantes do ensino secundário, tal como os do ensino superior até aqui, vão poder também estudar noutro país por um período que irá de 10 dias a um ano. O Erasmus foi bastante flexibilizado, exatamente para permitir que o maior número de pessoas, inclusive agora estudantes do ensino secundário, também possam participar dele. Vai ter um regime misto digital, portanto virtual e físico, também para permitir que seja mais acessível em termos de bolsa, porque é muito importante, porque nem todas as pessoas têm as condições económicas para participar no programa Erasmus. Há também parcerias de cooperação com as escolas noutros países, para trabalhar em conjunto determinados tópicos, a possibilidade de convidar especialistas para a vossa escola, oportunidades para os professores que poderão trabalhar ou estagiar lá fora durante o máximo de um período de um ano, e é importante salientar que estes programas de intercâmbio são as escolas que se candidatam e não são os alunos diretamente e devem fazê-lo junto da Agência Nacional Erasmus+. Como vocês sabem, o programa Erasmus é gerido em Portugal por duas agências, a Agência Erasmus+, e a Agência Erasmus+, Juventude em Ação, que tem também os programas do desporto.
Temos também o Discover You, que foi um programa que começámos há poucos anos, no fundo é um concurso anual que dá a oportunidade aos jovens que fazem 18 anos nesse ano de partir à descoberta da Europa no comboio. Portanto, é uma espécie de Interrail, né? É um Interrail, no fundo é um bilhete Interrail que é oferecido pela União Europeia e podem se candidatar, há 2 fases de candidatura que têm lugar cada ano e estão abertos, como eu disse, aos jovens que fazem naquele ano 18 anos. Temos também outro evento que eu acho que é outro programa que eu acho que é muito interessante, que é o Corpo Europeu de Solidariedade. Este está aberto apenas aos jovens a partir dos 18 anos e é um programa de voluntariado numa série de áreas, inclusivamente os jovens podem fazer voluntariado no seu próprio país, não têm que sair para o estrangeiro, mas saírem para o estrangeiro ainda é melhor, é mais desafiante, mas ainda é melhor. E é também, dura cerca de 1 ano e é também gerido pela agência Erasmus+, Juventude em Ação, em Portugal. E todas estas oportunidades fazem parte de uma noção, que é o Espaço Europeu de Educação, que queremos criar até 2025, e no fundo permita que todos os jovens na Europa possam beneficiar de uma melhor educação, de uma melhor formação e, sobretudo, depois terem mais facilidade para encontrar emprego. Permite assim estadias no estrangeiro para estudar ou fazer formação, que as qualificações do ensino secundário, isso é muito importante, e superior sejam reconhecidas em todos os países da forma menos burocrática possível, que cheguemos a uma altura em que o domínio de 2 línguas estrangeiras seja o normal entre os jovens em Portugal, em toda a União Europeia, e que, sobretudo, que tenham acesso a uma educação de mais elevada qualidade. E queremos também fazer um grande investimento no desenvolvimento das competências digitais. Isto vai ser feito através de várias formas, vai chegar também pelas vossas escolas e agrupamentos escolares. Temos que apostar na literacia digital de todos nós, lutar contra a desinformação. Tenho a certeza que muitos falarão a seguir sobre o tema da desinformação e como é importante não acreditar naquilo que tudo o que recebem pelas redes sociais e que estejam muito atentos à informação que recebem e que a verifiquem antes de a partilhar. Mas também no ensino da informática, nos conhecimentos e na compreensão das tecnologias, mas com tudo aquilo que utiliza muitos dados e inteligência artificial, etc. Portanto, era um bocadinho que eu vos queria dar, que tem muitas oportunidades através de vários programas. As escolas que querem podem se candidatar através dos programas Erasmus e Erasmus+, a uma míriade de programas de intercâmbio, e é importante, gostaria de deixar aqui a mensagem, que é muito importante que participem, ainda que não possam fazê-lo agora, que só o possam fazer quando tenham mais de 18 anos ou até um bocadinho mais, que saiam da vossa zona de conforto, que saiam do país. Foi o que me aconteceu. Eu também não tive a oportunidade de fazer Erasmus, não existia praticamente em Portugal quando eu estava na universidade, na Faculdade de Direito de Lisboa, mas tive depois a oportunidade de me candidatar a um mestrado em Bruges, na Bélgica, e quando cheguei conheci, o meu mundo alargou-se, o meu mundo abriu imenso, nunca tinha visto um checo nem um polaco na vida, e conheci, no fundo, conheci que a Europa ia muito mais longe, para além de Espanha, França e Alemanha, que era no fundo o que eu conhecia, e de facto que temos muitas coisas em comuns, temos muito mais em comum do que aquilo que pensamos, e abriu-se-me o mundo, e abriram-se todas uma série de oportunidades que eu fui agarrando à medida que fui avançando na minha carreira profissional, e só vos posso sugerir que façam o mesmo. Eu vou ficar por aqui e agradeço muito ainda esta oportunidade e estou disponível para qualquer questão que tenham. Da excelente e da interessantíssima intervenção da Sofia Colares Alves, eu salientaria a questão da oportunidade, que é a União Europeia a oportunidade, e depois que a Europa se constrói todos os dias, desde há 61 anos, com a declaração e com as questões ligadas à produção do carvão e do aço. Fiquei com esta nota da preocupação da agenda da União Europeia para a transição climática, para a transição digital e para as questões da internet, nomeadamente para aquilo que nós em português denominamos como falsas notícias. Ainda há pouco tempo tivemos um webinar, aliás, na semana passada, faz hoje exatamente uma semana, com os 2 secretários de Estado, o Sr. Secretário de Estado da Justiça e da Educação e o Sr. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, que vieram falar um pouco no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, que é 3 de maio, vieram falar um pouco sobre estas questões ligadas às notícias falsas. Sofia, muito obrigado pela intervenção. Passaríamos à frente e chamaria então
Por favor, a doutora Regina Calhas Lima, sumariamente é, desde agosto de 2018, diretora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, da Direção-Geral dos Assuntos Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e desempenhou durante 3 anos também funções de conselheira técnica para a área jurídica na representação permanente de Portugal junto da União Europeia, em Bruxelas, 2015 a 2018. Doutora Regina, faz favor, ligue, por favor, a sua câmara e o seu microfone para se juntar a nós. Exatamente, já estamos a ver e já estamos em condições de ouvir. Boa tarde, bem-vinda. Fala-nos um bocadinho do Centro Jacques Delors, não é preciso muito prolongadamente, obviamente, e explique-nos o que é que estes jovens que aqui estão a ouvir-nos, e os professores e todos os outros técnicos de educação que aqui estão, podem encontrar também naquilo que o Centro vai desenvolvendo ao longo destes anos em Portugal. Muito obrigada, Zé Carlos, boa tarde e boa tarde a todos os que estão a assistir. E a minha primeira palavra vai para agradecimento à Direção-Geral de Educação por ter endereçado este convite ao Centro de Informação Europeia Jacques Delors para participar nesta iniciativa. E como este webinar tem como título as comemorações do Dia da Europa, que se celebrou ontem, como todos sabem, de facto, eu acho que a primeira coisa que nós temos que falar, se calhar, é porque é que é importante celebrar o Dia da Europa. Porque, de facto, como disse a Sofia já, a Europa é um projeto em construção, mas que já tem 71 anos e é um projeto que assegurou essa paz no território europeu durante 71 anos e, portanto, isso é só de si um valor inestimável. Mas também porque é importante este ano marcarmos o Dia da Europa com esta nossa reunião, porque estamos num ano particular que é o ano em que Portugal exerce pela 4ª vez a presidência rotativa da União Europeia, do Conselho da União Europeia, tendo já feito em 92, em 2000 e em 2007. E exerce essa presidência num momento complicado, como todos sabemos, quer dizer, estamos em pandemia, em plena pandemia, houve essa aceleração do digital, estamos todos a falar através do Zoom, em vez de estarmos reunidos presencialmente, e as preocupações dos cidadãos hoje têm um caráter diferente daquilo que tinham na altura em que, enfim, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi fundada, mas, apesar de serem preocupações diferentes, são igualmente desafiantes. E eu acho que também é justo e merecido celebrarmos este projeto, porque ele trouxe de facto grandes vantagens para o nosso país, para Portugal, como trouxe aliás para o resto da Europa. E é importante recordá-lo também porque isto é um projeto que se funda num conjunto de valores e princípios que balizaram a atuação de todos estes Estados ao longo dos anos e que foram fundamentais na nossa transição democrática do antigo regime para o regime democrático atual e que são valores que vêm consagrados nos tratados, vêm consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais e onde aparece logo no topo a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a democracia, o Estado de Direito, a igualdade, a não discriminação, o pluralismo, a tolerância, a solidariedade e a justiça. E esses valores são valores basilares desta nossa comunidade, que todos partilhamos e que são, não há dúvida, um grande valor acrescentado para todos nós. Mas eu acho que é sobretudo importante celebrarmos a Europa porque, na verdade, a Europa influencia decisivamente o nosso cotidiano. Eu não sei se as pessoas sabem, mas mais de metade da legislação portuguesa provém da União Europeia. É a legislação que é adotada em Bruxelas e que depois é vertida na legislação nacional. E, portanto, os portugueses podem encontrar a União Europeia em toda a parte, a começar pelo seu frigorífico lá em casa, quando abrem as portas e descobrem lá todos aqueles produtos agrícolas que têm, e outros produtos que estão etiquetados de acordo com regras europeias, nas nossas casas que têm padrões de eficiência energética, nos nossos carros e nos nossos transportes, porque são limitados nas emissões de CO2, por exemplo, nos nossos computadores que nós estamos aqui a usar e nos telemóveis,
toda a gente já ouviu falar do final do roaming para a União Europeia, para os países da União Europeia, já ouviu falar de proteção de dados. Quando fazemos compras pela internet, lá está a União Europeia a regular o comércio eletrónico e também na nossa produção industrial, nos bens que nós produzimos, no nosso ambiente, na qualidade da água, na qualidade do ar, na nossa educação e até nas nossas atividades profissionais. Este acervo imenso da legislação, que é desconhecido da maior parte das pessoas e naturalmente, porque é muito específico, é laboriosamente e discretamente negociado em Bruxelas, envolvendo os representantes dos Estados-membros, e também a Comissão Europeia, que tem o direito de propor propostas legislativas, tem o direito de iniciativa, agora que se chama o direito de iniciativa, e depois essas propostas são debatidas e discutidas por duas outras instituições, que são o Conselho da União Europeia, que é composto por representantes dos 27 Estados-membros, e pelo Parlamento Europeu, que é composto por representantes dos cidadãos de todos os Estados-membros, que são eleitos nas eleições para o Parlamento Europeu por voto direto e universal. Portanto, esta legislação determina o nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia, e portanto não a podemos ignorar. Já sabemos que de facto houve vantagens na nossa adesão, mas continuam-se a ver todos os dias, e eu já não estou a falar dos fundos, nem das infraestruturas, nem das escolas, nem de todo o manancial de obras que foram feitas com o apoio dos fundos comunitários. A verdade é que a União Europeia está aqui. E é um projeto que não está acabado, definitivamente. É um projeto que se constrói todos os dias. É um projeto que não é um destino, é um caminho, e é um caminho que tem que ser percorrido por todos em conjunto. E isso significa que é um projeto que não é só construído pelos Estados, é também construído pelas pessoas, pelos europeus, quando exercemos os tais direitos de cidadãos europeus. E posto isto, a questão que se coloca logo é o que é isso de ser cidadão europeu? O que é isso da cidadania europeia? Ora, como sabem, isto foi um conceito que já foi instituído nos anos 90, em 92, com o Tratado de Maastricht, e basicamente significa que qualquer cidadão da União Europeia tenha a nacionalidade, qualquer cidadão que tenha a nacionalidade de um Estado-membro é também um cidadão europeu. É um conceito de cidadania que acresce à cidadania nacional. E ele comporta um conjunto de direitos que se também refletem no nosso dia-a-dia, como é a possibilidade de circular por essa Europa fora. A Sofia falou do Erasmus, claro, isso é um exemplo acabado de como o direito à livre circulação acabou a beneficiar tantos jovens por essa Europa fora, incluindo os portugueses, mas quem já cá está há uns anos, eu sou um bocadinho mais velhota, não é? Ainda me lembro do tempo em que para ir daqui a Espanha parávamos nas fronteiras e tínhamos que exibir passaportes e os nossos carros eram todos revistados. Também sou de um tempo em que a moeda não era o euro, era o escudo. E, portanto, cada vez que nós íamos a um país estrangeiro, tínhamos que trocar as nossas moedas de escudos por as moedas locais, francos belgas, pesetas, marcos, alemães, etc. Portanto, houve todo aqui um património de construção que foi feito ao longo dos anos e que acabou a beneficiar os seus cidadãos, que hoje têm esses direitos, os direitos de cidadania, de circular, de estudar noutro Estado-membro, de fixar residência noutro Estado-membro, de poder votar e ser eleito, de poder ter proteção diplomática em países terceiros, de poder defender os seus direitos, comunicar na sua língua. O multilinguismo é muito importante na União Europeia, porque apesar de ser uma Europa que deve ser unida, é uma Europa unida na diversidade, porque, como disse a Sofia muito bem, nós somos todos diferentes e por vezes é difícil tentar conciliar interesses diferentes de populações e de Estados com matrizes culturais diferentes. Mas essa diversidade é bem-vinda e o multilinguismo também. E, portanto, isto implica que todos estes direitos trouxeram um grande valor acrescentado para as pessoas,
mas também lhes trouxe deveres, e esses deveres são de assumir essa identidade europeia, de participar, de partilhar também e de se empenhar. E, enquanto cidadãos, acho que nós temos a responsabilidade de colaborar e participar ativamente da União Europeia. E isso só é possível quando nós conhecemos o que é isso da União Europeia, quando nós nos informamos, quando nós vamos procurar a informação, dar um passo mais à frente e ir mais longe. E porque uma das críticas mais recorrentes à União Europeia nos últimos anos tem sido de que ela é assim uma realidade, uma coisa distante, lá longe, em Bruxelas, que é tudo muito complicado, que é muito burocrática, muito pesada, muito longe das pessoas, pouco transparente, e que conduziu ao chamado euroceticismo. As pessoas já não acreditam muito nisto da União Europeia, neste projeto. Ao longo destes últimos anos tem sido feito vários esforços para aproximar as pessoas do projeto europeu. E há por isso uma série de instrumentos à mão das pessoas para se fazerem ouvir. Eu já referi o direito de votar e ser eleito no Parlamento Europeu, nas eleições autárquicas, poder fazer petições, por exemplo, ao Parlamento Europeu, fazer queixas à Comissão ou ao Provedor de Justiça, participar em consultas públicas e audições públicas. E, mais recentemente, eu dou este exemplo porque é um exemplo particular, mais recentemente a chamada Iniciativa de Cidadania Europeia, vulgarmente conhecida por ICE em Portugal, não é? Foi reformulada para facilitar que um grupo de 1 milhão de cidadãos residentes em pelo menos 7 Estados-membros da União Europeia possam pedir à Comissão Europeia que apresente legislação numa dada área em que a Comissão tenha competência para apresentar essa legislação. E, portanto, nós desde o início de 2020, o Centro de Informação Europeia Jacques Delors é o ponto de contacto nacional para a Iniciativa da Cidadania Europeia e devo dizer que, enfim, com números menores do que em outros Estados-membros, os portugueses vão aderindo a estas iniciativas e podem dinamizar uma própria e tentar arregimentar, no fundo e ao cabo, outros participantes de outros Estados-membros. Mas eu acho que no dia de hoje, dia 10 de maio, eu não posso falar da União Europeia sem falar numa coisa muito importante que aconteceu ontem em Estrasburgo, na sede do Parlamento Europeu, e que foi o lançamento da Conferência para o Futuro da Europa. E porquê que eu não posso deixar de falar disto? Porque isto de facto é uma iniciativa inédita, é um exercício de cidadania participativa sem precedentes, que se destina a ouvir os cidadãos, a ouvir o que eles têm a dizer, quais são as suas preocupações, as suas angústias, quais são as suas expectativas, as suas prioridades, os seus anseios, as suas críticas. E isto é um exercício que foi lançado ontem oficialmente, mas que vai durar até à primavera do ano que vem, 2022, portanto. E o seu lema é o futuro está nas suas mãos. Ora, porquê é que eu acho que esta é uma oportunidade única que deve ser agarrada por todos, tanto os que são mais jovens como os mais velhos? Porque nesta ocasião foi criada uma plataforma eletrónica que permite que em 24 línguas da União Europeia se possam apresentar essas tais sugestões, essas ideias, essas propostas, e que se possa comunicar, porque a plataforma tem um sistema automático de tradução, pode-se comunicar com as outras pessoas, os outros cidadãos que noutros Estados-membros fazem também propostas e sugestões. Pode-se organizar eventos, pode-se organizar debates. E os tópicos, apesar de serem, os tópicos de debate serem naturalmente estes que a Sofia falou, a transição digital, as alterações climáticas e o ambiente, a saúde naturalmente, a justiça social, o emprego, os valores, os direitos, a segurança, ou a democracia, as migrações, a educação, a cultura, a juventude e o desporto, qualquer ideia é válida. Ou seja, mesmo que não esteja dentro destes temas gerais, se acederem à plataforma vão ver que tem lá espaço
procurarem um sítio onde apresentar as vossas sugestões e os vossos anseios. A ideia será, no final, haver um conjunto de recomendações que, esperamos nós, se transformem em propostas de medidas e que vão ao encontro das pessoas e das preocupações das pessoas. Eu recomendo vivamente que vejam mesmo a cerimónia de lançamento que está no website do Parlamento Europeu, que foi feita ontem, que tem discursos até muito motivadores sobre esses problemas do futuro e onde repetidamente as várias entidades participantes, que já agora, isto é uma iniciativa conjunta de 3 instituições, a Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu. Repetidamente nesses discursos se fala nos jovens e com razão, porque de facto o futuro da Europa destina-se aos que são jovens hoje. E, de facto, são os jovens de hoje que também têm que ajudar a dizer o que é que querem da Europa do amanhã. E falou-se amplamente, vários intervenientes referiram a importância da participação dos jovens, da participação ser o mais alargada possível e de os europeus se dinamizarem. E por isso eu lanço aqui um apelo à plateia e a todos os que estão a participar para se envolverem e para a voz dos portugueses se fazer sentir nesta conferência sobre o futuro da Europa. Autoridades locais, agentes da sociedade civil, cidadãos individuais, todos estão envolvidos. E então, e como é que o Centro de Informação Europeia, Jacques Delors, que eu não sei se todos conhecem muito bem o que é que nós fazemos, o que é que nós podemos fazer para este ideal ou este objetivo de dar a conhecer a União Europeia aos portugueses? Bom, em primeiro lugar eu queria vos dizer que nós existimos já desde 1994, mas na altura isto não era um organismo do Estado português, era uma parceria entre a Comissão Europeia, a meias, entre a Comissão Europeia e o governo português. Só a partir de 2008 é que isto se transformou num serviço público de informação ao cidadão sobre temáticas da União Europeia em língua portuguesa. E nós temos uma equipa já agora, para fazer uma breve apresentação, bem mais pequena que a representação da Comissão, são 10 pessoas, mas que todos os dias se empenham para garantir que essa informação chegue às pessoas e que seja uma informação séria e que seja uma informação sobre os principais tópicos e os principais aspectos do projeto de construção europeia, porque nós também queremos participar, no fundo e ao cabo, nesta proatividade para construirmos uma Europa em conjunto. E já temos, para este efeito, um portal, que é o Eurocid. Eu depois deixo-vos no fim um PowerPoint com as coordenadas para poderem aceder se quiserem. Neste nosso portal, por exemplo, tem tópicos como a Europa Social, a Conferência sobre o Futuro da Europa, o próprio Dia da Europa, tem lá conteúdos que podem aceder com muita facilidade e temos também uma informação às pessoas através de newsletters que enviamos todos os meses para quem queira receber. Temos atendimento ao telefone ou por e-mail para esclarecer questões e ajudar as pessoas a encontrar os sítios certos. Temos uma biblioteca e uma base de dados com um dos maiores acervos de obras sobre a União Europeia que existe em Portugal e que podem ser consultados, e os que estão online podem ser abertos e descarregados, não é? E para incentivar assim os não tão jovens, já um bocadinho mais velhinhos, a estudarem estes temas, atribuímos todos os anos um prémio, que é o Prémio Jacques Delors, que visa incentivar o aparecimento de investigação académica sobre esta temática em português. E o que é que nós fazemos em relação ao mundo da educação? Bom, o mundo da educação é uma das vertentes da ação do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. E de longa data que nós colaboramos com os clubes europeus, e eu saúdo daqui a Carla Aleixo pelo Clube da Vidrigueira, que é um clube muito ativo, com bastantes realizações, e isso é excelente. E portanto, de longa data que já colaboramos com clubes europeus.
Damos uma coisa que se chamam as aulas Jacques Delors, em que as escolas se inscrevem e vão lá, e nós damos em todos os níveis de ensino, do básico e do pré-escolar ao básico, passando pelo secundário e terminando também no ensino profissional. O ano passado, no Dia da Europa, há dois anos, no Dia da Europa, o ano passado já estávamos em pandemia, mas fizemos também uma iniciativa que foi muito bem sucedida, que se chamava 9 de Maio, 9 Escolas, e onde conseguimos juntar uma série de pessoas que se dirigiram a várias escolas por esse país fora, para falar sobre a Europa. Temos também um projeto com a Comissão Europeia para a formação de professores, que nós temos muita satisfação em participar, que é a Europa na Escola, para a formação de professores, e desenvolvemos muitos materiais pedagógicos. E esses materiais pedagógicos são colocados no nosso site e no SlideShare, e são livres de ser usados pelos professores nas suas aulas. Ou seja, nós não cobramos direitos de autor. Podem descarregá-los, utilizá-los nas vossas aulas e fazerem o uso que acharem mais conveniente desses materiais, e que também são materiais diversificados consoante os níveis de escolaridade. Eles não são todos iguais, são diversificados consoante os destinatários dos materiais. Temos também alguns cursos de formação acreditados pelo Conselho Científico e Pedagógico da Formação, e participamos em muitas outras iniciativas avulsas. Participamos com o Governo dos Açores também em aulas nas escolas açorianas, na Semana do Passaporte Escolar, no Prémio Escolar do Ano Europeu do Património Cultural, eu sei lá. Isto é só para vos dar um exemplo que, de facto, nós temos um grande envolvimento na área escolar e educativa, porque acreditamos sinceramente que, sendo os mais jovens os adultos da amanhã, quanto mais cedo se começarem a informar sobre isto, mais aptos e mais qualificados estarão no futuro para terem uma excelente vida profissional. E porque também nos preocupamos com esses. Nós temos uma outra coisa que eu acho que é interessante, quando lá chegarem, se calhar ainda haverá estas iniciativas, nós fazemos várias sessões de esclarecimento e informação sobre vários temas. E um desses temas é o Carreiras na União Europeia. Ou seja, os jovens hoje estão na escola, mas um dia vão para a faculdade, e quando saem da faculdade podem se candidatar a uma carreira numa instituição da União Europeia. E a um estágio, ou, por exemplo, a um curso de mestrado como a Sofia, no Colégio da Europa, em Bruges. Mas nós temos uma ferramenta ao nosso dispor, que é uma parte específica do portal dedicada a isso, onde se divulgam todos os anúncios das candidaturas, cargos que estão vagos, e depois fazemos formação, explicamos às pessoas como é que as pessoas se candidatam, como é que apresentam o seu currículo, etc. Portanto, quem esteja interessado é outra coisa que poderão encontrar no portal do CIESD. E finalmente, para terminar, para quem ainda não participou e queira conhecer um bocadinho melhor o que é a União Europeia, nós realizamos juntamente com o INA um curso que é um curso básico, um curso rápido sobre a União Europeia, que se chama o Construção e Funcionamento, e que foi no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, para preparar as pessoas para exercerem esta presidência, e que está online, é gratuito, na plataforma Now, NAU, e até agora já registou qualquer coisa como 3.400 participantes. E, portanto, quem quiser interessar-se e saber um pouco mais num curso de curta duração, que são 3 horas e é interativo, também têm disponíveis esta ferramenta. E dito isto, eu vou deixar-vos e vou apenas pedir aqui ao Zé Carlos que me deixe só partilhar a tela, partilhar na tela os endereços onde podem... Pode fazer isso, Regina, tem autorização para isso sem problema absolutamente nenhum. Ok. Obrigado. Então eu vou tentar ver aqui onde é que eu vou partilhar. Vou tentar aqui tela. Tem aqui as coordenadas do nosso portal, da nossa biblioteca e a nossa presença nas várias redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no
LinkedIn, além do SlideShare, que essa será porventura a mais útil para os professores. Mas ficam aqui as nossas coordenadas e mais uma vez muito obrigada e foi um gosto ter participado nesta sessão. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado por tudo aquilo que nos trouxe. Eu não tenho aqui muito tempo para grandes resumos. Vou centrar-me nesta conferência para o futuro da Europa, numa cidadania participativa que referenciou e que o futuro está nas suas mãos dos jovens. É também essa um bocadinho toda a linha de pensamento do Ministério da Educação e, portanto, quer as questões ligadas à maior lição do mundo, quer as questões ligadas à voz dos alunos, são muito no âmbito da participação ativa, da participação cidadã, mas com um ouvir por parte dos adultos, um ouvir ativo também, ou seja, intervir em função daquilo que é dito. Para este último painel, teremos a professora Carla Aleixo, professora de Geografia do Agrupamento de Escolas da Vidigueira, licenciada em Geografia e Planeamento Regional, com a pós-graduação em Administração e Gestão Escolar. É a coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola da Vidigueira, tem tido prémios no âmbito do concurso dos clubes europeus e, portanto, convidámos a escola a estar presente. Convidámos a escola e convidámos não só a professora, mas também duas alunas, a Inês Ruivo, que tem 11 anos e é do 6º ano, que é membro do Clube Europeu pelo 2º ano consecutivo e gosta de dançar, de cozinhar, de nadar e de ler. E o cozinhar, a gente nunca sabe quando é que não vai aí à Vidigueira provar alguma coisa. E a Catarina Viana, de 11 anos, 6º ano, membro do Clube Europeu pelo 2º ano consecutivo, gosta de nadar, ouvir música, caminhar, fazer judo e sair com os amigos. Portanto, é com estas três famosas representantes do Agrupamento de Escolas da Vidigueira que nos vamos aproximando do final deste webinar. Carla Aleixo, faz favor. Boa tarde a todos. É com muito gosto que estou aqui e, em primeiro lugar, quero agradecer o convite feito pela DGE para estar aqui numa atividade que visa celebrar o Dia da Europa. Gostaria igualmente de cumprimentar os colegas de painel e agradecer às duas jovens, à Inês e à Catarina, que aceitaram este desafio de estar aqui neste webinar comigo hoje. Primeiro, agora peço para as duas princesas falarem um pouco sobre elas e também falarem um pouco sobre o nosso clube. Inês? Olá a todos, eu sou Inês Ruivo, sou de Vila de Frades, que pertence ao Concelho da Vidigueira e tenho 11 anos. Faço parte do Clube Europeu desde o 5º ano. Eu inscrevi-me no Clube Europeu pois tive interesse em conhecer novas culturas, praticar o inglês e conhecer novos colegas. E o que mais gosto de fazer no clube é aprender novas coisas, fazer novos projetos e estar com os meus colegas do Clube Europeu. Todas as semanas aprendemos coisas novas, praticamos o inglês e conhecemos novas culturas e novos colegas. Por exemplo, agora tenho uma amiga espanhola que fiz no projeto eTwinning. Também aprendo coisas sobre a Europa e aprendi a mexer no WordArt e no eTwinning. Eu no clube aprendo mais e mais sobre a comunidade europeia de forma divertida. Catarina? Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Catarina, tenho 11 anos e faço parte do Clube Europeu da Escola de Vidigueira, desde o 5º ano, portanto há 2 anos. O ano passado inscrevi-me no Clube Europeu porque fui desafiada pela minha amiga e porque gosto muito de conhecer a cultura de outros países e poder conhecer novas pessoas. O que mais gosto de fazer no Clube Europeu é fazer atividades com os meus amigos do Clube Europeu e desenvolver projetos novos sobre vários temas, como por exemplo o transporte ferroviário, que foi o que mais gostei até hoje. Eu gosto muito de estar no Clube Europeu, portanto digo aos meus amigos para participarem no Clube Europeu, porque é uma oportunidade de estar com pessoas de outros países de forma segura e praticar o inglês. Por estar no Clube Europeu, sinto que aprendi várias coisas, para além de aulas, como por exemplo as alterações climáticas, o transporte ferroviário e a importância dessas ações para o nosso planeta. Ok, muito obrigada, meninas. E agora, para vos falar um pouco do trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos anos aqui no Clube Europeu da Vidigueira, tenho uma pequena apresentação que faz uma súmula muito resumida de algumas das atividades, e são apenas algumas, porque nós todas as semanas fazemos atividades diferentes ao longo do ano inteiro, portanto muito teríamos aqui para contar. Vou partilhar a minha tela e apresentar-vos então um pouco e falar-vos um pouco da experiência que nós fazemos aqui na nossa escola. Partilhar, oi.
e um ambiente de trabalho a precisar de ser arrumado. Portanto, o nosso Clube Europeu aqui insere-se nas atividades que são desenvolvidas ao nível do currículo informal e aqui queria destacar a importância enorme que estas atividades têm para a construção de aprendizagens dos alunos, porque depois muitas vezes elas são tão ou mais significativas do que aquelas que se fazem ao nível do currículo formal. E efetivamente acabam por ter imensa ligação com as aprendizagens essenciais, com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e, sem sombra de dúvida, com a estratégia de educação para a cidadania. Neste caso aqui concreto, e no Dia da Europa, com as instituições e participação democrática que o Dr. José já falou no início. Ao nível do Clube da Vidigueira, portanto, o nosso clube United Colors of Europe existe desde 2013, foi criado por o colega Jaime Araújo nesse ano letivo e desde 2015 que é dinamizado, portanto, e coordenado por mim. Para quem nos está a ouvir e não sabe muito bem onde fica a Vidigueira é um concelho do Baixo Alentejo, que fica aqui no sul de Portugal, tem esta vista magnífica e esta é a entrada da nossa escola-sede. Já agora queria referir que ao longo desta apresentação que irei disponibilizar, existem hiperligações que depois poderão explorar para algumas informações mais detalhadas, por exemplo, ou sobre a nossa escola, ou sobre algumas atividades que vêm à frente. Aproveito também para referir que a nossa escola, além de participar no Clube Europeu, também tem vários projetos e-twinning e foi o ano passado reconhecida com o selo Escola e-twinning. Não obstante sermos uma escola pequenina, portanto, ao todo temos cerca de 550 alunos, incluindo com as escolas Polo, e de estarmos num concelho de baixa densidade e com um meio socioeconómico desfavorecido, nós trabalhamos com várias entidades, não só a nível local, como é o caso do município e da Associação de Pais, mas a nível nacional, como, por exemplo, com o programa Ecoescolas, ou com o Europe Direct do Baixo Alentejo e, obviamente, a nossa rede nacional de clubes europeus, acabamos também por conseguir trabalhar com projetos internacionais, como é o caso do Erasmus e do e-twinning, e também temos trabalhado com instituições extremamente importantes para a promoção da cidadania europeia, como é o caso da Maison Jean Monnet e da Fundação Robert Schuman. Agora, nos slides seguintes, o que tenho são alguns exemplos de algumas atividades que foram realizadas nos últimos anos, como por exemplo aqui em 2018, com a presença do Clube Europeu na 35ª Ovibeja, e onde os alunos fizeram questionários, está aqui a imagem, vê-se, portanto, um questionário eletrónico, e os alunos, com a presença de tablets, circularam pelo certame e fizeram um questionário sobre o património cultural aos visitantes da feira. Foi uma atividade muito bem acolhida por os alunos e que acabou por trazer alguma visibilidade também para a escola, para o agrupamento, porque no dia de inauguração precisamente do certame contámos com a presença do Sr. Presidente da República e com o Comissário Europeu Carlos Moedas e também com os representantes da Comissão Europeia. Portanto, aqui deslocamos-nos para o álbum onde a notícia foi publicitada e conseguem ver que os alunos, tanto além de toda a alegria que têm em fazer as atividades, portanto, conseguem expandir essa mesma alegria e fazer um trabalho com utilidade. Portanto, questionário precisamente informação sobre o património cultural. Uma outra atividade, um ano depois, 24 de maio de 2019, e porque nesse ano estávamos próximo das eleições para o Parlamento Europeu, os alunos, portanto, estão a ver que já são outras caras, porque o grupo de alunos vai mudando de ano para ano, fizeram uma ação aqui na localidade da Vidigueira, em que andaram pela vila, pelos estabelecimentos comerciais, pela autarquia também, pelos correios, portanto, pelos locais públicos
da Vidigueira, a incentivar e a relembrarem a população que era muito importante que eles fossem votar e que fizessem as suas escolhas para o Parlamento Europeu. Quando clicamos nessas informações, portanto, temos aqui o acesso ao álbum em que todas as atividades são registadas semanalmente daquilo que fazemos na nossa escola. Portanto, aqui os alunos incentivaram e alertaram a situação da população para garantir o voto. Uma outra atividade, portanto, 2020 e já em tempo de pandemia, portanto, estávamos em pleno ensino à distância e fizemos uma atividade com o Centro Europe Direct do Baixo Alentejo, que gentilmente se juntou a nós numa sessão Zoom, como a que temos aqui, para falar do Dia da Europa. Temos aqui um pequenino vídeo. Portanto, os jovens relembraram alguns símbolos da União Europeia e depois também tiveram a oportunidade de dar a sua opinião através desta ferramenta web que é o Mentimeter. E depois também receberam os desafios da Europe Direct para participar em algumas atividades. Também, a 19 de junho, também fizemos uma sessão via Zoom e eu esta gostaria mesmo muito de passar-vos porque contamos com a presença de várias entidades e sobre um tema tão pertinente como é e continua a ser das alterações climáticas. Portanto, as vantagens da tecnologia, de estarmos distantes mas juntos ao mesmo tempo. Como eu vos dizia, apesar de sermos uma escola pequenina, conseguimos fazer uma ligação com entidades nacionais e internacionais extremamente importantes. Alunos que trabalhámos a questão ambiental, fizeram ecomascotas e depois tiveram a oportunidade de mostrar aos colegas essas ecomascotas. Um super-herói. Uma mascota alentejana a proteger-se do sol e depois tiveram a oportunidade também de falar sobre os problemas ambientais, as questões do plástico no oceano, a poluição atmosférica e a economia circular. Mais uma vez, com a ajuda do Mentimeter, os alunos falaram e deram a sua opinião, formando estas nuvens de palavras que são ótimas para debater e explorar as questões.
Não vou. No início deste ano letivo, também fizemos uma sessão via Zoom. Não estávamos confinados de todo, mas haveria alguns elementos que estavam em isolamento profilático e daí termos feito esta sessão via Zoom. E tendo a presidência portuguesa no Conselho da União Europeia começado havia pouquíssimos dias, portanto fizemos uma sessão para explorar esta sessão. Eu vou avançar, sei que o tempo está curto, só queria relembrar-vos que este clube funciona em regime de voluntariado, recebe alunos do 5º ao 9º ano, com diferentes idades e em diferentes anos de escolaridade, e que efetivamente é um grupo que funciona por alegria, por empenho, por entusiasmo, por colaboração. Coloquei aqui algumas, por exemplo, esta imagem há cerca de 3 anos atrás, no ano do património, fizemos inclusivamente limpeza de uma ermida aqui na Vidigueira com o apoio da autarquia. Também há 2 anos, penso eu, fomos a Lisboa visitar o Largo do Carmo, portanto aqui os espaços mais emblemáticos para a Revolução dos Cravos, e temos aqui também uma imagem já decorrente das sessões Zooms que fazemos com os parceiros dos projetos eTwinning, em que eles têm a oportunidade de contactar com colegas de outras nacionalidades. Aqui estaríamos a brincar o Carnaval, o ano passado, e mais algumas imagens, portanto, que relembram atividades de outros anos letivos. Por exemplo, aqui através do programa Erasmus fomos à Roménia, no outro ano fizemos campanha de solidariedade e conseguimos angariar produtos alimentares e de higiene para o Cantinho dos Animais em Beja, portanto para auxiliar cães e gatos. Fazemos também atividades intergeracionais com idosos também. Portanto, é um clube que funciona na base do altruísmo, do companheirismo, da cumplicidade, com alegria, aprender e com alegria. Portanto, se me perguntam clubes europeus, para mim a resposta é hoje e sempre. Portanto, desde que peguei em 2015 com esta coordenação, é com muito gosto que dinamize semanalmente atividades com os alunos. Mas o clube só existe porque eles existem, é como eu lhes digo, se vocês não estiverem, se vocês não participarem, o clube não existe. Obviamente que existe orientação, existe trabalho, mas existe porque eles colaboram, porque eles participam, porque eles são sensacionais mesmo. E já pegando em algumas das perguntas que foram feitas, a nível das inscrições, portanto, como é que se coordenam atividades do Clube Europeu à distância? Com trabalho, obviamente, mas com muita comunicação, e temos aqui efetivamente, eu tenho um grupo de WhatsApp com os alunos, com a devida autorização dos encarregados de educação, e efetivamente há uma comunicação simples, rápida, com respeito, mas em que são colocadas dúvidas e rapidamente são esclarecidas. E, portanto, ao longo de todo o ensino à distância nós fizemos sessões semanalmente e houve muita resiliência, teve que haver diversificação de atividades, tivemos que inovar, mas sempre em contato uns com os outros, e isso foi extraordinário. Como é que criamos consciência nos alunos, e sendo aqui o caso da Vidigueira uma escola de ensino básico e tendo os nossos alunos uma idade tão tenra? Através dos exemplos concretos, com as notícias, comparando o nosso país com os restantes, explicando, procurando parcerias, e aqui aproveito para agradecer todo o trabalho que o Centro Europe Direct tem para também nos auxiliar nesta tarefa. E os outros parceiros também, ir além fronteiras. Efetivamente agora a situação de pandemia não nos permite viajar, temos viajado apenas virtualmente, inclusivamente já fizemos viagens de comboio virtuais este ano, mas gostaríamos muito que este vírus parasse e que nos permitissem viajar e visitar outras culturas in loco. Pronto. E agora, só para terminar, deixava-vos a todos, apesar de eles terem feito o desafio para a população da Vidigueira, deixaria este desafio também para a plateia, pensarem na região do país onde se encontrem, pensarem neste desafio. Nós somos os alunos do Clube Europeu United Colors of Europe, do agrupamento de escolas de Vidigueira.
Desafiamos a população da Vidigueira a pensar nas principais problemáticas da Vidigueira e do Alentejo no contexto europeu. E é isso, devo pensar nessas problemáticas. Será que o transporte ferroviário é uma das problemáticas que nós temos aqui no nosso Alentejo? Na minha opinião, com certeza que é. Mas vamos ouvir durante esta semana o presidente da Câmara da Vidigueira, a diretora do agrupamento, o presidente da Associação de Pais. Vamos ouvir também a opinião deles. E é isto. De momento, agora estou disponível para responder a alguma questão que tenham. Ok, Carla, muito obrigado. Muito obrigado também à Inês e à Catarina. O nosso tempo voou rapidamente e eu ia pegar única e exclusivamente na Catarina e na Inês para lhes fazer uma pergunta muito simples. Falaram aí na vossa apresentação e na apresentação da Carla, na cumplicidade, na cooperação, da cidadania, da amizade. Como é que vocês poderiam dizer aos vossos colegas que estão do outro lado, que vos estão a ver neste momento, o que é que vocês mais gostam do Clube Europeu? Porquê é que vocês aderiram a esta questão do Clube Europeu? Quem quer responder? É só ligar o microfone. Posso ser eu. Eu aderi ao Clube Europeu porque queria muito conhecer pessoas novas e culturas novas de outros países. E fui desafiada também por a minha amiga Inês. E até hoje gostei muito de estar no Clube Europeu. Muito bem. Digam-me uma coisa, vocês com esta participação no Clube Europeu sentem-se cidadãs da Europa? Ou seja, há uma pergunta que fala, que foi feita por quem nos está a ver neste momento e a ouvir, e que diz assim, se as alunas sentem efetivamente a sua identidade europeia, vocês com esta questão do clube sentem-se mais integradas nesta Europa, aqui neste cantinho de Portugal? Inês Ruivo. Sinto que faço parte de um todo europeu e no clube aprendo mais e mais sobre a comunidade europeia de uma forma divertida e conversando com os colegas, com a professora e tirando dúvidas e aprendendo mais. Ok, muito bem. Então, vamos daqui convencidos de que, como a Sofia dizia inicialmente, estamos numa União Europeia em permanente construção e, como a Regina concluiu, queremos que seja fortalecido e que os jovens têm de ajudar nesse aspecto. Temos aqui um clube que faz isso, temos mais 250 clubes que também farão isso pelo país, na realidade dos 810 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas públicas de Portugal continental, não entramos na Madeira e dos Açores, e temos aqui todas as características e as possibilidades para podermos fazer com que os jovens tenham efetivamente uma maior aproximação e uma maior ligação com as questões europeias. Sem isso, o nosso trabalho, Carla, de transformadores desta sociedade enquanto professores, acaba por não ser válido e, portanto, temos que o fazer. Quero agradecer, são 18h15, quero agradecer primeiramente a quem não agradeci inicial, que era a Madalena Calado e a Lourinda da Ladeira, as técnicas da Direção-Geral de Educação, que prepararam todo este webinar, ao Jorge Santos, que fez o controle técnico de toda esta emissão, agradecimento também para ele, Jorge Santos da DGE, e depois para todos vós, a Catarina, a Inês e a Carla, para a Catarina e para a Inês um beijinho muito grande, para a Carla parabéns e vamos nos encontrar um destes dias, depois para a Sofia Colares Alves e para a Regina Calhas, os meus agradecimentos em nome da Direção-Geral de Educação por terem aceito este nosso convite e por terem partilhado a vossa imensa experiência e o vosso imenso saber. Penso que foi curto o tempo, mas foi o possível e como nesta vida já estamos agora muito cansados de ecrã, não podemos estar muito mais tempo na frente dele. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e todas. Muito obrigado.